Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel, Física. Bom, pessoal, dando continuidade com a nossa matéria, a gente vai falar de grandezas vetoriais, ser uma definição dela, e falar sobre vetor, né? Entender o que é vetor, como a gente escreve um vetor, né? Representa, acho melhor, já que é um desenho, representa, fica melhor. Bom, eu abri aqui a apresentação, tá? Isso aqui é uma preparação, né, para esse vetor, questões sobre grandezas escalares e vetoriais, já que esse ano a gente vai estudar grandezas vetoriais. Já a partir da próxima aula, a gente já vai começar a utilizar o livro. Então, vamos lá. No passado, a gente falou, né, deu um pouquinho de que é grandeza vetorial escalar e definiu melhor grandeza escalar. Agora vamos com grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela que não fica perfeitamente determinada só pelo significado físico e um valor numérico. Tá? Isso quer dizer que ela não fica definida só com seu valor, né? E a sua unidade. Tá? Porque possui, além desses dois elementos, uma direção e o sentido. A gente vai ver mais para frente o que é direção e sentido. Aí aqui exemplos de grandeza vetorial: a força, velocidade, a aceleração e o deslocamento são exemplos de grandezas vetoriais. Tá? Todas as grandezas a gente vai ver esse ano, começando logo pelo deslocamento. Próximo slide. Vetores. Grandezas vetoriais. Vou começar com vetor. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, né? Já viu que é o módulo, é o tamanho, tá? Ou a tamanho, porque está falando aqui da representação gráfica do vetor, tá? Direção e sentido. Mas aí o módulo pode ser considerado seu valor. Graficamente, o vetor é representado por um segmento de reta orientado, indicado por uma letra a qual colocamos uma seta. Ponto A ou ponto B do vetor. Né? Está vindo aqui do A para o B. E esse aqui é o vetor A, né? Aqui é a letra A. E como é um vetor, com uma setinha em cima. Isso aqui é só para vocês verem, tá? Como é que é a representação de um vetor. Aí, vamos lá. Módulo do vetor. O módulo do vetor é indicado da seguinte forma. Aí, vamos com exemplo ali o nosso vetor A. Né? O vetor A é representado o quê? A letra A e uma setinha. Para indicar o seu módulo, a gente pode representar o A com a setinha, mas entre duas barras. Tá vendo? Uma barra aqui na esquerda, uma barra aqui na direita. Ou só a letra A sem a seta, tá? Já que o módulo do vetor é só o seu valor numérico. Seu valor numérico, né? Ou seu comprimento, né? Até aqui embaixo, o comprimento, isso levando em conta a representação dele gráfica, tá? Aí aqui, por exemplo, né? Por exemplo, o módulo do vetor vale 10 metros. Imaginando que o nosso vetor A tenha módulo 10. Então, ele pode ser representado assim: módulo de A igual a 10, ali com as barrinhas, né? O A com a setinha e as barrinhas, entre as barras, ou só o A, sem a seta, é igual a 10 metros. E na representação gráfica, o comprimento do segmento orientado, numa certa escala, corresponde ao módulo do vetor. Então, vamos imaginar aqui, né, que tem dois exemplos, um vetor valendo 3U, módulo 3U, e um outro vetor valendo 4U. É o que é esses U aqui? Esses U são a escala usada, né? Tá vendo? Esse tanto de comprimento aqui vale 1U, 2U, 3U. A escala adotada foi aqui a escala do U. Então, um vetor de módulo 4 tem que valer 4U. O vetor de módulo 3
3U. Se tivesse um vetor de módulo 2, 2U. Se tivesse um vetor de módulo 5, tinha que valer 5U's. Entenderam? Então, na representação gráfica tem que ter essa diferença. Você escolhe uma escala, né? Um valor lá, um tanto de comprimento. Né, por exemplo, está fazendo lá com a régua. Então, o vetor de módulo 1 vale 5 centímetros. Essa aí é a sua escala, 5 centímetros lá na régua. Se você for fazer um vetor de módulo 2, tem que fazer uma setinha de 10 centímetros. Se for fazer um vetor de módulo 3, de 15 centímetros, e assim vai, né? Botei 5 e é mais fácil fazer a conta, né? 5, 10, 15, 20. Tá bom? E agora, né? O vetor, além do módulo, ele tem direção e sentido. As direções de um vetor podem ser definidas com base no sistema de coordenadas escolhido. Por exemplo, usar o sistema cartesiano, na cartesiana é isso aqui. Eu não sei, né? Tem que ver o pessoal aí em sala de aula se eles já viram isso na hora de fazer gráfico. Se vocês já viram isso em matemática. Se não viram, provavelmente vocês vão ver esse ano, tá? Não sei se vocês tiveram gráfico nos anos anteriores, no ano passado, mas esse ano com certeza vocês vão fazer alguma coisa de gráfico. Então, tá aqui o sistema cartesiano, aí se defina esse, né, padrão, chamar aqui a linha horizontal de x e a vertical de y. Também por padrão, tá? Considerando aqui o meio, o ponto zero, para cima e para a direita são os positivos, para baixo e para a esquerda são os negativos. Então, vamos voltar aqui. Ó, sistema coordenadas, escolhido, por exemplo, é um sistema cartesiano. As direções no espaço seriam x e y, tá? Então, a direção, ó, é vertical ou horizontal, tá? Vamos ficar só nessas duas. A gente só vai trabalhar com movimento retilíneo, então só vou ficar aqui nas direções vertical e horizontal, tá? Um vetor também, né? Exemplo aqui do nosso vetor A, né? Ele está inclinado, tá? Mas a gente aqui no nosso nono ano, a gente só vai trabalhar com grandezas ou na vertical ou na horizontal, tá? Só com movimento retilíneo. Seja para calcular velocidade, aceleração, força. Aí a gente vai ver também queda livre, né? Que aí já trabalha na vertical, tá bom? Ou lançamento vertical, ou lançamento horizontal. Tem lançamento oblíquo, mas eu não vou falar de lançamento oblíquo, não. Que aí já é um vetor inclinado. Deixa isso aí para vocês estudarem ano que vem. E o sentido, por sua vez, de respeito à seta, tá? A direção, aqui, né? Vertical, horizontal. E o sentido tem que olhar a setinha. Sentido de baixo para cima, né? A ponta da seta está para cima. Sentido para a direita, setinha para a direita. Sentido para a esquerda, setinha na esquerda. Sentido para baixo, setinha para baixo. Podendo ser tanto positivo quanto negativo. Como eu falei, aqui a gente está levando como base o sistema cartesiano, tá? Então, no sistema cartesiano, no plano cartesiano, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí vamos supor, adotando aqui esse sistema cartesiano, exemplo, um vetor de módulo 5, direção vertical, sentido para cima. Aí qual o valor desse vetor? Por exemplo, está falando de vetor deslocamento, que a gente trabalha com a unidade metro. Vale 5 metros. Mas supondo, mesma coisa, 5, módulo 5, direção vertical, mas só que está no sentido para baixo. Sentido para baixo, aqui no nosso plano cartesiano, negativo. Então, quanto vale esse vetor? Aí vai botar lá. O vetor vale menos 5 metros, né? E aqui, pelo sentido, está valendo menos 5 metros. Tá? Então, o sentido que vai definir
se ele vai ser positivo ou negativo. Tá? Quando a gente vê queda livre, aí isso vai ser invertido aqui no eixo vertical, tá? Que a gente toma como referência a gravidade. E como a gravidade é para baixo, a gente adota... Quer dizer, queda livre não, perdão. No lançamento vertical, tá? Mas vamos deixar isso aí mais para frente. Por enquanto, a gente só foca aqui no que é direção, o que é sentido, o que é módulo. Tá? Mais um exemplo para reforçar. Vetor de um módulo 4, sentido... Opa, vamos para a direção primeiro. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Quanto vale esse vetor? Menos 4 metros. Módulo 4, direção horizontal, sentido para a direita. Quanto vale esse vetor? 4 metros. Tá? Então, isso aí foi a definição, né, de grandeza vetorial. O que é um vetor? O que é o módulo do vetor? O que é direção? O que é sentido? E agora, para acabar, vamos fazer aqui uns exercícios da folhinha, né? Que é a folhinha da semana. Parar aquela apresentação e botar outra. Isso aqui é só para desenhar. Tá? Folhinha. Vou desenhar a retinha. Deixa eu enquadrar todo mundo aqui. Acho que dá para enquadrar todo mundo. Pronto. Vamos lá. Considerando um corpo qualquer, represente por meio de vetores algumas forças que a ele são aplicadas. Tá? Força é uma grandeza vetorial, tá? Então, a gente pode usar força aqui como exemplo. Número 1, força aplicada verticalmente de cima para baixo. Então, aqui não quer saber de módulo, só quer saber da direção e do sentido. Verticalmente é a direção, né? Direção vertical, cima para baixo. Então, o sentido é de cima para baixo, a setinha fica apontada para baixo. 2, força aplicada horizontalmente, da direita para a esquerda. Horizontal é a direção, tá vendo? Direção horizontal. Direita para a esquerda, então setinha vai para a esquerda, né? Saindo aqui do ponto A para o ponto B, setinha fica aqui no ponto B, para a esquerda. E agora no 3 é o contrário do 1, né? Força aplicada verticalmente, de baixo para cima. Direção vertical, sentido de baixo para cima, ponto A aqui, ponto B aqui, a setinha fica sempre fica ponto B, né? Então, seta para cima. Tá bom? Bem tranquilo, né? Esse exercício, é só para desenhar, só para ver se vocês pegaram esse conceito de direção e sentido. A aula de hoje vai ficando por aqui. Próxima semana a gente começa com o livro, no módulo 2. Tá? Eu esqueci de falar, eu ia falar durante a aula, esqueci. Esse conceito de módulo, direção, sentido, vetor, grandeza escalar, vetorial, a gente tem no livro também, tá? No módulo 3, no capítulo 7. Mas, como a gente vai ver grandezas vetoriais antes disso, eu resolvi passar antes, tá? Aí quando chegar lá, a gente já passa isso aí até mais rápido, né? Aqui já teve essa explicação prévia. Tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau. Próxima aula já começa com o livro.